Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado por Sandra Carneiro. Capítulo 54. Isabela saiu da sala de desembarque empurrando o carrinho cheio de malas. Dispensou o auxílio que a mãe ofereceu. Pode deixar, mãe, acompanhe o pai. E tocando o ombro do pai, olhou-o com carinho e perguntou: como está se sentindo? Quer que eu peça uma cadeira de rodas? Nem pensar. Posso muito bem andar com minhas próprias pernas. Está bem, não precisa ficar bravo. Só quero ter a certeza de que está confortável. Chegaram finalmente em casa, no Alto de Pinheiros, bairro localizado na zona oeste de São Paulo. Isabela ajudou a mãe com a bagagem e saiu logo após o almoço, enquanto os pais descansavam. Foi direto procurar pelo seu orientador na residência médica, levando todos os exames que o pai realizara. Depois de observar demoradamente cada um deles, o experiente professor colocou-os sobre a mesa. Isabela, a situação é delicada e as orientações são corretas. Ele deve iniciar o tratamento o mais depressa possível. Não consigo aceitar, Dr. Ferraz. Sei que é doloroso. Além da quimioterapia, deve haver alternativas, algo que possa aliar a esse tratamento e que o ajude a superar a situação. Talvez a psicoterapia ajude. Ela pensou um pouco antes de responder. Sem dúvida, porém, deve haver algo mais. Tem de haver. O médico nada disse e ela, olhando-o fixamente nos olhos, afirmou, tentando justificar-se: não posso ficar de braços cruzados. Preciso fazer algo para ajudar. E sem conseguir controlar a angústia, começou a chorar. Hélio Ferraz manteve-se calado até que ela se acalmasse. Então disse compreensivo: sei que é muito difícil, mas precisa aceitar a situação. Limpando as lágrimas que insistiam em descer-lhe pela face, ela comentou: preciso acreditar em algo além da medicina, Dr. Ferraz. Eu preciso. Os recursos de que dispomos são pobres diante das moléstias que enfrentamos. Não posso simplesmente observar uma doença devorar meu pai. Preciso entender, fazer alguma coisa. Em seguida, ergueu-se e desculpou-se. Preciso ir agora. Obrigada por seu tempo e sua atenção. E perdoe-me pelo descontrole. Amanhã retomo o trabalho no hospital. Fique tranquila, eu compreendo. Despediu-se e saiu. Ao chegar ao piso térreo, olhou para o estacionamento onde deixara o carro, mas resolveu caminhar um pouco. Andou sem rumo, pensando no que deveria fazer. Seu celular tocou. Era a mãe, preocupada com sua ausência. Isabela conversou rapidamente e pediu que não a esperassem para jantar. Queria ficar um pouco sozinha. Quando desligou o aparelho, olhou para o outro lado da rua e viu pequena construção com uma placa na porta: Centro Espírita Bezerra de Menezes. Havia muitas pessoas entrando e ela aproximou-se hesitante.
Observou o lugar, depois se deteve nas pessoas que entravam. Quando deu por si, estava dentro da instituição, diante de uma senhora simpática que lhe perguntou: "É a primeira vez que nos visita?" "Sim, é a primeira vez." "Seja bem-vinda. Já conhece alguma coisa sobre a doutrina espírita?" De imediato veio à mente de Isabela a experiência que vivera dias atrás com Peter. "Muito pouco", respondeu, "mas vivi uma experiência extraordinária outro dia." Com interesse, a senhora indagou: "É mesmo? Gostaria de partilhar comigo?" "Não sei." "Não tem problema. Vou explicar como funcionam nossas atividades e, se quiser, pode assistir ao estudo do Evangelho que realizamos hoje. É aberto ao público." "Evangelho?" "Isso mesmo. Hoje é um dos dias em que nossa casa permanece aberta, recebendo todos que precisam de socorro. E nada melhor do que o Evangelho de Jesus para nos confortar, orientar e fortalecer em nossos desafios, não é mesmo?" Isabela sentia-se desconfortável, ansiosa, com forte desejo de sair e voltar para casa. Ao mesmo tempo, o olhar daquela senhora a cativava. Ela sentia como se já se conhecessem de longa data. Sentiu imediata afinidade com aquela desconhecida, de maneira semelhante ao que acontecera com Peter. Olhando para ela, sentia vontade de compartilhar toda a sua vida, como se aquela mulher pudesse compreendê-la sem precisar dizer nada. E a anfitriã delicadamente insistiu: "Gostaria de participar de nosso evangelho desta noite?" "Sim, venha comigo, vou levá-la ao salão principal." Isabela acomodou-se na cadeira indicada. Assim que a mulher se afastou, pensou: "O que é que estou fazendo aqui? Quero ir embora." Já ia se levantando quando várias pessoas ocuparam uma mesa na frente do salão e logo as atividades começaram. Envolvida pela suave atmosfera do ambiente, Isabela esqueceu o tempo, os problemas, as angústias. Sentiu-se embalada por delicadas energias que lhe revigoravam as forças e principalmente a esperança. Alguns dos comentários pareciam dirigidos a ela em particular. Seu coração tornou-se sereno e leve. Ao final, reencontrou a senhora que a recepcionara, sorriu e agradeceu. "Muito obrigada pela acolhida." "O que você achou?" "Eu gostei. Agora me sinto muito melhor do que quando cheguei. Voltarei outras vezes." "Quando quiser." "Então, até a próxima." À medida que a jovem se afastava, Helena sentiu o coração bater mais forte e não teve dúvida de que aquela jovem fazia parte de sua vida. Certamente a conhecia de outras encarnações, pois sentiu imenso carinho e afinidade por ela. No dia seguinte, Márcio iniciou o tratamento de quimioterapia. Isabela passou a frequentar a casa espírita regularmente. Lá, além de receber energias renovadoras, buscava respostas para o difícil momento pelo qual passava. A doença do pai era sua principal preocupação,
mas buscava respostas para muitas outras questões importantes em sua vida. Logo depois que o tratamento começou, escreveu para Peter contando suas recentes experiências. Quando comentou com a mãe que estava enviando uma carta para ele, Ana Lídia não apoiou a atitude. Ora, Isabela, o que você tem a ver com esse homem, praticamente um mendigo, cheio de dificuldades? Minha filha, acho que os nossos problemas a estão deixando confusa. Por favor, pense bem. Você mal conhece esse rapaz. Ele é um estranho. Não faça isso. Escute sua mãe. Jogue essa carta no lixo e esqueça tudo. Já chega essa história de frequentar aquele lugar. Você sabe que eu e seu pai sempre a incentivamos a fazer suas próprias escolhas, o que não significa que a apoiemos em tudo. Considero o seu súbito interesse pelo espiritismo uma circunstância eventual, ligada à situação de seu pai. Entendo que deseja encontrar uma solução e sei que está fazendo tudo o que pode. Quanto a escrever para esse estranho, isso é inadequado, filha. Isabela sorveu a xícara de café e, colocando a carta dentro da agenda, beijou a mãe e disse: Preciso ir. Venho buscar o pai e almoço com vocês. Acho melhor ele comer alimentos leves, pois da última vez a reação foi rápida e intensa. Com o semblante profundamente entristecido, Ana Lídia respondeu: Ele não tem passado nada bem. Está mesmo piorando. Será que esse tratamento faz mal a ele, ao invés de ajudá-lo? Ele está no começo. Precisa persistir um pouco mais. Por outro lado, mãe, seria muito importante que ele viesse comigo ao centro espírita. Totalmente contrária àquela sugestão, Ana Lídia refutou imediatamente. Nem adianta falar nisso de novo. Ele não quer, não acredita e não vai. Está bem, agora preciso ir. Isabela seguiu para suas funções como residente de pediatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Dedicada, esquecia de si mesma ao atender as crianças. Antes de sair para buscar o pai, olhou a agenda sobre a mesa e viu a ponta do envelope. Puxou a carta e lembrou-se do que a mãe lhe dissera. Recolocou o envelope na agenda e pensou que ela podia ter razão. Embora sonhasse com Peter quase todas as noites, talvez devesse reesforçar-se por não pensar mais naquele incidente. Estava quase no elevador quando, num impulso incontrolável, voltou, tirou a carta da agenda e a entregou à assistente administrativa do seu setor. Você coloca essa carta no correio para mim, por favor? Olhando o endereço do envelope, a jovem assentiu. Deixe comigo. Tenho outras correspondências a enviar. Obrigada. Isabela contava com a companhia de 2 amigos espirituais. Um deles comentou: Ela teve grande receptividade à sua sugestão, Thomas. De fato, sua sensibilidade está a ponto de se expressar efetivamente. Devemos intensificar nosso trabalho. Ela precisa estar preparada para lidar com a eclosão da mediunidade. 2 semanas depois, Isabela se aprontava para sair em companhia do pai, quando o carteiro entregou a correspondência.
A ansiosa vasculhou as cartas e logo viu entre elas uma com selo diferente. Pegou-a e constatou: era de Peter. Os dois passaram a se corresponder frequentemente. Como ele não tinha computador em casa, trocavam cartas, que eram mais baratas do que as ligações telefônicas, e seu interesse mútuo se intensificou. Ao mesmo tempo, quanto mais ouvia as palestras na casa espírita e se interessava pelos livros, mais familiar lhe soava tudo o que aprendia, como se já trouxesse no próprio íntimo aqueles conhecimentos. Entrou em contato com as obras de André Luiz e logo identificou nelas não somente orientações relativas a inúmeros aspectos da vida espiritual, como também importantes esclarecimentos referentes à saúde do corpo. Devorou todos os livros do autor, reconhecendo em seu conteúdo elucidações que poderiam auxiliar na questão da doença do pai. Tudo o que aprendia partilhava com Peter, que, alimentado por aquela inusitada amizade, experimentava gradual transformação em sua vida. A esperança retornava-lhe aos poucos. Logo enviou à amiga a notícia de que encontrara emprego em uma redação, já que era jornalista. Com a volta ao trabalho, deixou para trás a profunda depressão em que caíra depois que a esposa o abandonara. Isabela ainda tentava levar Márcio à casa espírita, mas ele resistia. A jovem então procurou por outros recursos: medicina natural, medicina chinesa, acupuntura e mudanças radicais na alimentação. Em todas essas alternativas buscava o fortalecimento do corpo do pai para que enfrentasse com êxito as sessões de quimioterapia. Mesmo assim, seu estado de saúde deteriorava gradativamente. Naquela tarde, Isabela chegou ao centro espírita em profundo desânimo. Acomodou-se na cadeira, sem conseguir captar o que o palestrante dizia. Sua mente estava distante, preocupada com o pai, e seu coração triste e angustiado não sentia as energias leves e curativas que se espalhavam pelo ambiente. Helena logo percebeu a angústia da moça e, como se já conhecesse os seus problemas, sentou-se ao seu lado, vibrando intenso amor por ela. Aos poucos, Isabela se acalmou e de repente viu ao seu lado um homem alto, trajando túnica como se fosse um padre. Confundiu-o com um ser encarnado e pensou: não vi esse homem entrar aqui. O que será que faz de pé ao meu lado? Está atrapalhando os outros, distraindo a atenção dos presentes. Em seguida, Thomas respondeu, também através do pensamento: não estou atrapalhando, pois apenas alguns podem ver-me. Assustada com o diálogo mental, Isabela arregalou os olhos. Veio-lhe a ideia: como sabe o que estou pensando? Obteve nova resposta telepática. Posso ler alguns de seus pensamentos. Fique calma, sou um amigo e estou aqui para ajudar você, seu pai, enfim, sua família. Ela indagou: vai curar meu pai? Mais uma vez o espírito respondeu: isso eu não posso afirmar. Isabela esticou-se na cadeira. Seu coração batia descompassado, como se fosse saltar-lhe pela boca. As mãos estavam úmidas de suor gelado. Ela começou a tremer e sentiu violenta vertigem. Helena percebeu-lhe o estado
e imediatamente segurou-a pelo braço. Venha comigo, precisa tomar um pouco de ar. Foram para uma pequena sala onde Helena realizava atendimentos. As duas se acomodaram e a senhora serviu um pouco de água a Isabela. Fique calma, aconselhou. Está tudo bem. A moça constatou com espanto que o homem as acompanhara até aquela sala. Retrucou então. Não está tudo bem. Há um homem aqui conosco. Parece um padre franciscano. Como sabe, eu o estou vendo também. Você o vê? Desde que você começou a frequentar o centro, tem vindo em sua companhia. Já nos conhecemos. E ele me disse que é um amigo e está sempre perto para ajudá-la. Não precisa ter medo, Isabela. Como posso não ter medo? Estou vendo um homem morto. Não, você está vendo o espírito de um homem que já esteve na terra, em condição idêntica à nossa, e que agora habita o mundo espiritual, uma outra dimensão de nosso planeta. Temerosa de encarar aquele homem, Isabela pediu: pergunte, por favor, quem é e o que quer. Antes mesmo que ela terminasse, Thomas procurou esclarecer. Sou seu amigo, Isabela, e estou ao seu lado desde que nasceu para apoiá-la. Deve preparar-se depressa para assumir as responsabilidades com as quais se comprometeu antes de reencarnar. Helena orientará, mas deve começar o trabalho de auxílio ao próximo o mais breve possível para fortalecer-se no bem. O tempo é curto e há muito o que fazer. Seu trabalho deve principiar já. Isabela fitou aquele homem, dominada por profunda emoção, e balbuciou. Eu o conheço de algum lugar. Sei que o conheço. Sim, minha filha, somos companheiros de longa data. Estou aqui para ampará-la na execução de suas tarefas. Todavia, nosso trabalho não se limita a nós dois. Também eu recebo a colaboração de espíritos mais elevados para cumprir meus compromissos com Jesus. E assim sucessivamente em ações conjuntas. Dependemos sempre uns dos outros para a construção do bem, a começar dentro de nós. Igualmente, precisamos de todos os que estão encarnados na Terra, para que, através desse intercâmbio salutar, possamos progredir e nos ajudar mutuamente sob as bênçãos de Jesus. Helena ouvia aquela mensagem com o coração cheio de emoção. O Espírito então lhe falou diretamente. Querida irmã, deve continuar com suas tarefas de auxílio ao próximo. Prossiga destemidamente. Você e Eliana devem ampliar o trabalho de atendimento. Ambas sabem disso. Disseminem os serviços da instituição entre os necessitados, nas regiões de maior penúria, nas periferias. Não importa que muitos se mostrem resistentes, a pretexto de que a ajuda aos carentes de toda sorte caracteriza assistencialismo. Apenas seguimos o exemplo de Jesus, que foi o maior assistencialista de todos os tempos. Levem o socorro material e o conforto espiritual. E, acima de tudo, levem o Evangelho de Jesus em seus atos. Ele silenciou por instantes
e, como se recebesse comunicado à distância, disse: agora tenho deveres me aguardando. Logo nos veremos de novo. Thomas se despediu e saiu, deixando Helena e Isabela envolvidas em suaves energias.